Bom, então o exercício 3 da semana 3, ele está relacionado aqui ao seguinte. Eu tenho essa figura aqui, onde eu tenho um triângulo, né, e um quadrado que está inscrito nesse triângulo, ou seja, está dentro do triângulo, né? E aí ele fala o seguinte para mim, né? Qual que é a medida do lado desse quadrado? Vamos chamar a medida do lado desse quadrado de x. Então aqui eu tenho x, x, x e x, né? Por ser um quadrado aqui tudo é ângulo reto, certo? Então ângulo reto e ângulo reto, né? E mais ainda, esse aqui é ângulo reto, aqui também é um ângulo reto e aqui também é um ângulo reto, né? Então ele pede para mim determinar qual que é a medida, essa medida x aqui. Bom, então mais uma vez vamos entrar nos casos aí de semelhança de triângulos para estar obtendo essa informação, tá? Ele diz que esse lado aqui, CA mede 8 centímetros e AB mede 16, né? Bom, então o que a gente tem aqui no exercício é o seguinte. Primeiro, o ângulo, né? Vamos pegar os triângulos. Então eu tenho dois triângulos. Primeiro, eu vou considerar o triângulo CDE, que é esse triângulo aqui, CDE, que é reto no ângulo E aqui, né? E o outro triângulo, que é o triângulo aqui, ó, BDF. Então, o outro triângulo é o BDF, tá? Vamos verificar se existe alguma relação aí entre eles de semelhança, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, com relação a ângulo, eu tenho duas informações importantes aqui. Aqui tem um ângulo reto e aqui tem outro ângulo reto, certo? Então, o ângulo E, não é então aqui no DEC, ele é congruente ao ângulo F do triângulo, né, desse triângulo aqui. Então, DFB, ou seja, ângulos retos, né? Então, é congruente, mesma medida. Tá, e aí, beleza, ok. Lembre-se que das regras de semelhança eu tenho que ter aí, né, um dos casos seriam ter dois ângulos congruentes ordenados. Então, esse aqui seria o primeiro ângulo, esse aqui é o primeiro ângulo. Vamos pegar agora desse ângulo aqui, né? Vamos verificar se existe alguma relação entre eles. E aí, né, a relação que a gente tem é a seguinte, que o ângulo EDC, ele é correspondente ao ângulo, né, FBD. Tá ok? São ângulos correspondentes, né? Lembrando lá daquelas questões de transversal, que corta retas paralelas. Por quê? Porque, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta paralela. Vamos prolongar. Aqui eu tenho outra reta paralela. Certo? Então, vou chamar aqui de R. Vou chamar aqui de S. Então, eu tenho uma transversal, que seria esse lado aqui, que está cortando essas duas retas. Tá? Como essa transversal corta essas duas retas, eu entro naqueles casos de congruência de ângulos aí que, né, já foi trabalhado na semana 2. Então, esses ângulos aqui são ângulos correspondentes, tá ok? Lá nos casos, por serem ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, tá ok? Então, são ângulos correspondentes, certo? Bom, então aí a gente entra no caso onde a gente tem dois ângulos ordenados. Então, esse aqui foi o primeiro ângulo com o primeiro, o segundo com o segundo, tá? Seguindo a ordem. Então, o terceiro ângulo seria esse aqui, né? Que seria o terceiro. Bom, enfim. Então, tendo já dois ângulos, né, ordenados que são aí, no caso, congruentes, eu posso, né, no caso de semelhança de triângulos, dizer que eles são semelhantes. Uma vez que eles são semelhantes, aí vale sempre o mesmo, né? Os lados são proporcionais. Lados proporcionais. Os lados são proporcionais, significam que eles vão ter uma proporção K, né? Vão ser iguais. Proporção entre todos os lados. Bom, então, em cima disso aí, o que eu posso afirmar é que o lado DE, ele é proporcional ao lado BF. Então, quem que é o lado DE? Então, é esse lado aqui, ó, DE, certo? É proporcional ao lado, esse aqui é proporcional ao BF. Então, os dois são proporcionais. E aí, eu posso dizer que o lado CE, que é essa medida aqui, ó, é proporcional a esse outro lado DF. Tá ok? Então, isso é proporcional ao DF. Note mais uma vez, aqui eu estou pegando do triângulo CDE,
E aqui eu estou pegando do triângulo, né? Seguindo aí os lados correspondentes, né? Dos triângulos, do triângulo BDF. Tá, então vamos montar aqui agora para a resolução. O que que a gente tem? Primeiro, DE. Quanto que é essa medida DE? É um dos lados do quadrado que eu quero descobrir. Então, eu chamei de x. Essa medida BF. BF. O que que é essa medida BF? Tudo isso aqui mede 16. Esse pedacinho aqui mede x. Então, essa parte aqui seria o todo menos o x. Então, 16 menos o x. Certo? Bom, agora aqui, CE. CE é essa parte aqui, essa altura. Tá? O todo mede 8. O todo está medindo 8. Aqui eu tenho que descontar x. Então, esse pedacinho aqui é, basicamente, 8 menos x. Tá ok? Bom, e agora DF. DF é esse tamanho que mede, basicamente, x. Certo? Bom, o que a gente vai ter aqui agora? Vamos resolver, né? Então, resolvendo isso aqui, fazendo as multiplicações aí de acordo, nós vamos chegar aqui. X vezes x é igual a 8 menos x, que multiplica 16 menos x. Tá? Então, eu tenho aqui, continuando aqui embaixo, que x quadrado é igual a 8 vezes 16, certo? Menos 8x. Aqui eu vou ter menos 16x. E aqui eu vou ter, no caso aqui, mais x quadrado. Tá bom? Então, fazendo aí a resolução, esse x quadrado com isso eu posso cancelar, porque quando eu passar para cá ele vai com sinal trocado, então vai ficar menos. Então, eu cancelo, sobrou 0. Aí, aqui, agora, 8 vezes 16. Quanto que a gente tem quando se faz 8 vezes 16? Vejamos aqui, então, né? Então, basicamente, o que nós temos é 128. Certo? E aí, no caso, menos 8 com menos 16 vai dar 24x. Certo? Então, né, resolvendo aqui, eu passo esse menos aqui para o lado de lá, vai ficar com 0 somado, vai ficar 24x igual a 128. E aí a gente pode concluir que x é 128 dividido por 24. Nesse caso, né, ia dar 5,33363, mas não precisamos fazer a conta, né? Podemos deixar 128 sobre 24 centímetros, que seria a medida do lado quadrado.